a pergunta, ou a reflexão, ou o olhar é: ser autêntico incomoda? A primeira resposta é sim, certo? Ser autêntico incomoda. Com essa pergunta, eu lembro de um livro do Wilhelm Reich. O nome do livro chama-se O Assassinato de Cristo. Wilhelm Reich, ele foi famoso por ser um médico psiquiatra. Ele foi discípulo do Freud por um tempo, ou pelo menos fez 4 anos de terapia com o Freud. Ele teve desilusões na vida, teve desilusões em relação aos pais, depois com o Freud em 1932, aí ele seguiu um caminho próprio. Então, ele trazia um olhar sobre a importância do corpo e da sexualidade para uma vida plena, ou seja, para a autenticidade. A ideia sobre a autenticidade é pensar nela como um processo, e que a gente está em algum ponto. Não é uma comparação com os outros sobre quem é mais autêntico, não é isso. O objetivo dessa aula é uma comparação consigo mesmo. Então, uma pergunta que você pode refletir é: o quanto você se permite ser autêntico? Numa escala de 0 a 10. 0, você não se permite ser autêntico e passa o tempo todo pensando no que os outros vão pensar e buscando se adaptar e agradar os outros. Se você age assim, você pode pensar que está perto do 0 o nível de autenticidade. Agora, se você se seguir por você mesmo, ser autêntico não quer dizer não ter consideração pelos outros. São duas coisas independentes. Você pode ser autêntico 10 e ter consideração 10. É claro que a consideração e a autenticidade, eles, de alguma forma, se balanceam ou vão abrir espaço um para o outro. Boa noite, Eliane, bem-vinda. Então, autenticidade necessariamente significa incomodar as pessoas? É provável que vá. Nesse exemplo que eu dei do Wilhelm Reich, por que eu estava falando sobre ele? Porque ele seguiu um caminho autêntico. Ele foi trabalhar com um tema em que a sociedade não recebia bem, a sexualidade, ou pelo menos não recebia bem o olhar para a sexualidade como um olhar de cura. É isso que o Wilhelm Reich trouxe. E aí ele saiu da Alemanha na época do nazismo e foi para os Estados Unidos. Lá ele enfrentou o conservadorismo, então pessoas religiosas, parece que uma jornalista religiosa, uma coisa assim, denunciou ele, dizendo que ele era um charlatão, porque ele tinha uma caixa. Eu vou chegar no assunto da autenticidade, eu estou desenvolvendo esse assunto. Ele criou uma caixa que eram camadas de madeira, tecido, papelão, era uma sequência de camadas. E o objetivo dessa caixa é que ela concentrava uma energia que ele chamava de orgônio. Segundo o Reich, o orgônio é uma energia vital, uma energia de vida. E essa energia está em todo lugar. Essa caixa que ele fez tinha o efeito de concentrar essa energia. Então, a pessoa doente, quando entrava na caixa, a caixa era grande o suficiente para caber uma pessoa sentada. Eu vi uma caixa, num dos cursos que eu fiz um curso de balanceamento muscular em 2014, se eu não me engano. Balanceamento muscular trabalha com os músculos. São testes musculares para você checar se os músculos estão ligados ou desligados. Tem uma inspiração na acupuntura, meridianos, de acupuntura, coisas assim. E nesse instituto onde foi o curso, tinha uma caixa de orgônio, não lembro o nome. Mas o Reich, ele convidava pessoas que estavam num estado de uma doença terminal avançado. Quando a pessoa ficava nessa caixa alguns minutos por dia, ela tinha uma melhora naquele sofrimento dela. Tinha uma melhora na saúde, mas, claro, era uma melhora parcial, porque a pessoa já estava num estado, vamos dizer, avançado da doença. Então, meio que ele diminuía o sofrimento da pessoa, mas ficava por isso mesmo. E aí, como o que ele fazia não era nada tradicional, ele enfrentou resistências, ou seja, ele foi autêntico. Mas não é esse o ponto que eu quero chegar. É que ele não fez só isso. Então, ele percebeu que não adiantava
ou pelo menos o resultado era pequeno, ou pelo menos ele não via como o trabalho que ele valorizava mais, ou seja, ele percebeu que não era uma questão de cuidados paliativos que ele queria trabalhar ou que teria mais impacto na sociedade, se a sociedade estivesse aberta para isso. Mas a questão seria preventivo. Seria, ao longo da vida ou desde a infância, já se ter uma compreensão sobre a sexualidade. Então, ele dava aula, o Wilhelm Reich dava aula de sexualidade para as pessoas. Eu acredito que para educação infantil também. E isso talvez tenha sido o que mais tenha dado resistência. Então, tem 2 livros do Reich que eu indico. Se você já leu, você comenta. Um livro dele chama-se Escuta Zé Ninguém. Escuta Zé Ninguém é a tradução do alemão. No alemão, o título é Hören kleine Mann. Hören é ouça, klein é pequeno, Mann é homem. Então, escute homenzinho. Em português, traduziram como Escuta Zé Ninguém. Nesse livro, ele fala de que tudo que o Wilhelm Reich fez foi pela consciência, foi para ajudar as pessoas. Mas o homenzinho, as pessoas conservadoras que se opuseram ao que ele fazia, foram um obstáculo ao que ele estava trazendo. É como se fosse um desabafo, esse livro dele. É interessante, porque ele traz aspectos sociais também. Se eu não me engano, nesse livro, ele conta que ele estava na Alemanha, lá de 1930, 35, ou seja, a época da Alemanha nazista, e parece que ele se pega, num momento, pensando positivamente sobre aquele movimento que estava acontecendo. E aí ele pensa, é um absurdo pensar assim, tem que ir embora logo. Aí ele saiu da Alemanha, acho que na década de 1930, se eu não me engano, e foi para os Estados Unidos. Mas o desabafo dele é que as pessoas deturparam. Então, por exemplo, ele comenta que ele percebeu a importância da educação sexual, mas o homenzinho deturpou. Entendeu que educação sexual é ele sentar nu na caixa de orgânico. E o outro livro do Reich, ele tem vários livros. Eu tô lembrando de 2 que me vem agora. Tem vários, mas só vou ficar nesses 2. Não vou comentar os outros, não. Eu falei do Escuta Zé Ninguém. O outro é O Assassinato de Cristo. Então, o Reich apresenta Cristo. Eu não sei qual é a religião dele. Não sei se ele tinha religião, mas ele apresenta Cristo como uma pessoa que foi plenamente autêntica, plenamente viva. Ele se refere a ser plenamente vivo. O que é ser plenamente vivo? Eu estou conectando com a autenticidade. O que eu quero mostrar é que a gente pode desenvolver a autenticidade. Ser autêntico, se você assistiu às outras aulas, significa ouvir as suas emoções e se guiar por elas. É colocar o racional para trabalhar a favor e em conjunto com o emocional. Muitas vezes, por medo, a gente ignora as emoções. É curioso que, para algumas pessoas, as emoções são muito fortes. E, ainda assim, a razão e o controle também é muito forte. E, às vezes, o controle é que um lado muito forte, controlador, quer fazer o certo, exemplo, agradar as pessoas, e o lado emocional está muito cansado. E aí alguém pode viver o conflito entre agradar os outros e descansar. Se a pessoa está descansando, pode ser que ela se sinta culpada por descansar, porque o racional dela diz que ela tem que estar disponível para as relações, porque se ela não estiver disponível, algum problema vai acontecer. Você conhece alguém assim? Você é assim? Se você conhece alguém assim, ou se você é assim, é importante olhar para o medo que está por trás do controle. O medo de as coisas darem errado. Na verdade, a liberdade, a libertação, vem de você deixar as coisas darem errado. Se você fizer as coisas darem errado o mais rápido possível, isso é libertador. Pode parecer contraditório, não sei se você tem coragem de testar isso,